Todo leitor tem camadas, né? Somos que nem cebolas se for usar as palavras do burro no Shrek. Não me lembro se é ele ou o Shrek que fala isso no filme. Mas qual a ideia? Que todo leitor tem o seu gênero favorito, então o gênero literário que ele quer colocar num potinho, aí talvez queira se colocar no potinho junto com aquele gênero literário e assim se resguardar, né, do mundo externo e de tudo que tá acontecendo. Pra mim, esse gênero é a fantasia, né? No último vídeo eu recomendei vários livros de fantasia, alguns outros que ainda estão no âmbito, assim, da ficção especulativa, mesmo que não necessariamente uma fantasia. Mas eu tenho também outros gostos, né? Tenho outros favoritos de outros gêneros, que são os livros que eu vou falar sobre aqui nesse vídeo. Vou começar com esse livro aqui, Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, que eu gostei por vários motivos, mas um dos motivos de eu ter gostado bastante dele, que é também um dos motivos para eu recomendar para quem é artista, e seja qual for o tipo de artista que você for, é que você acompanha um grupo de amigos que juntos vão criar e divulgar um jogo, né? Um jogo entre vários outros, mas a ideia é que você tem perspectivas diferentes sobre o que faria um jogo bom, um jogo ruim, um jogo que obteve sucesso ou não obteve sucesso. E eu acho que as discussões que esse livro traz podem se aplicar para, assim, qualquer tipo de arte. Quando você vai escrever um livro, ou quando você vai fazer um quadro, você vai compor uma música. O que vai determinar que aquela peça de arte, né, aquela obra de arte, é boa ou que realmente teve sucesso. Nesse grupo de amigos você tem o Sam, que ele vai ser a pessoa mais comunicativa, a pessoa porta-voz, né? Vai ser o grande vendedor do trio. E ele vai ser muito inteligente nesse aspecto de pensar no jogo como algo a ser vendido, como produto a ser vendido, como tornar isso interessante e palatável para o público. A Sadie, por sua vez, ela olha para o jogo de uma perspectiva de querer fazer algo único, algo que é dela. Então, o primeiro jogo que eles lançam, eu acho que ela usa algumas ferramentas que se baseiam em ferramentas ou técnicas, não sei qual é a melhor palavra, agora eu não me lembro, mas baseadas no que um professor dela apresentou, eu acho um modelo que o professor dela apresentou, e no segundo jogo ela quer ser muito mais experimental, ela quer encontrar o próprio modelo, ela quer fazer uma nova proposta que é dela. E essa oposição se torna clara quando num jogo é como se existissem dois jogos diferentes, porque um é idealizado pelo Sam e a outra parte é idealizada pela Sadie. E aí, até na forma como o grande público e os críticos vão receber cada parte, vai ter uma interferência muito grande. Mas assim, isso é apenas um dos debates que a gente encontra nesse livro. Tem várias coisas que aparecem aqui. A Sadie tem uma relação super problemática com esse professor que apresentou o modelo, que é uma pessoa que vai e volta na vida dela. Tem a outra pessoa do trio que meio que funciona como uma ponte entre os dois, um diplomata, assim, do trio. E um diplomata e, em prática, ele vai ser também quem vai investir, que vai ter o dinheiro para eles conseguirem produzir esse jogo. E, enfim, muitas questões. Tem questão também de ego entre esses três, questões de mudança da vida, o jeito que eles começam como um trio sonhador, todos trabalhando juntos, querendo a mesma coisa, só que à medida que as coisas vão se desenvolvendo, eles vão descobrindo interesses diferentes, eles vão discutindo. A gente acompanha a vida desses três personagens, né? Então eles passam por muitas mudanças. Eu acho que a gente acompanha anos e anos. Não é que tem um mistério a ser descoberto, não é que é sobre duas pessoas que vão se conhecer e se apaixonar, não é sobre isso. Não é que tem uma grande jornada, não é que tem um objetivo específico em mente, né? É realmente você acompanhar o evoluir dessas pessoas e as transformações internas porque elas passam ao longo da vida. Por ser um livro que aborda muito esse negócio da criação de jogos, né? Eu tô falando do jogo, mas assim, jogos eletrônicos, né? Tem muitas referências a esse mundo, então acho que se você é uma pessoa desse mundo, você vai gostar muito desse livro também. Seguindo em frente, vou falar agora de Mau Hábito, que é um livro que eu ia ler no clube de leitura que eu participo, que é o clube de leitura do Cobra Letrada, que é um outro youtuber aqui, que fala bastante de livros e que é um amigo meu. Não li, porque não deu tempo, só que o Cobra Letrada falou tão bem desse livro por tanto tempo, que aí depois eu fui lá, comprei, li e realmente é muito bom. O livro basicamente vai contar a trajetória dela, da autora, como uma mulher trans. E é interessante que desde pequena ela parece entender que algo é diferente nela, então que ela sente ser algo que os outros não enxergam nela. E fica sempre essa dúvida. Como é que os outros me enxergam de uma forma que não é como eu me enxergo?
Então, qual é a forma que eu devo ser, né? Então tem esse embate constante. E é triste que chega a um ponto que parece que certas coisas que os outros enxergam na personagem que é a autora começam a ser incorporadas, né? Incorporadas na forma como a própria personagem vai se enxergar. Então essa visão negativa que os outros têm dela começa a corromper a própria visão dela sobre si. E é legal que você é um pouco equilibrado no sentido que tem esses momentos, né, do preconceito que ela sofre, mas também tem os momentos em que ela entra em contato com pessoas como ela. Tem uma personagem, inclusive, que ela é apresentada no início, se eu não me engano, que é apresentada como essa pessoa que tem muitos boatos em volta dela, que as pessoas não são muito receptivas em relação a ela, e é muito bonito quando, em algum momento da história, a personagem principal se encontra com essa outra personagem. Se eu não me engano, é Margarida o nome dela. Pode ser que eu esteja misturando personagens diferentes, mas ela entra em contato com personagens não só trans, mas enfim, do meio, né, do vale. E é legal ver essas trocas que ela tem. E, de certa forma, ver como ela é salva também, né? Então, o contato com os outros pode ser tanto uma coisa que te condena, quanto uma coisa que te salva. E eu gosto de ler livros como O Mau Hábito, que, por mais que seja muito centrado na vivência como uma pessoa trans, né, da autora, eu acho que ela é muito sensível em mostrar sentimentos que qualquer pessoa pode simpatizar. Não é que, porque é uma vivência trans, então só pessoas trans vão entender, né? Eu acho que nunca chega a tal ponto, independente de qual seja a vivência. Tem certos sentimentos que dá pra gente se identificar e simpatizar, porque são sentimentos da própria experiência humana. Então, o medo de não pertencer, o medo de ser rejeitado, a vontade de ser amado, a vontade de se sentir bonito. Uma coisa tão simples assim, de você querer se vestir de uma forma para você se sentir bonito. Sem ser julgado ou julgada, né? Então tem certas coisas assim que eu acho que qualquer pessoa pode ler e se identificar e simpatizar se tiver uma cabeça aberta para isso. Enfim, é um livro muito bom, recomendo. E é um livro que realmente, assim, a leitura voa, ela flui. A forma como a autora escreve, por mais que ela passe por certos episódios trágicos, é uma leitura que te convida a continuar, que te abraça de certa forma, sabe? Outro livro de uma autora trans que eu vou deixar aqui como recomendação também é O Parque das Irmãs Magníficas. Esse livro se difere um pouco dos outros porque ele conta os episódios quase como se fossem crônicas, assim, né? Meio avulsas. Então a maioria dos livros aqui tem uma ordem cronológica. Você vai vendo a vivência dos personagens ao passar dos anos. Tem um começo, um meio e um fim. E tem uma sequência de acontecimentos que tem uma lógica narrativa. No caso do Parque das Irmãs Magníficas, você vai sempre estar centrada nos mesmos personagens. Mas assim, é cada fio narrativo que vai acontecendo as coisas e tem certas coisas que você não tem um desfecho necessariamente, né? E assim, os episódios, eles até podem ter relação uns com os outros. Tem certas narrativas que voltam assim. Por exemplo, uma das mulheres trans adota um bebê que encontra abandonado, né? Mas aí eu acho que é muito mais sobre esse tipo de cena existir do que necessariamente a gente acompanhar a vida desse bebê que foi abandonado e foi criado pelas mulheres trans. Ou acompanhar a jornada dessa mulher que adotou o bebê para si. Então não é que a gente vai acompanhar um único fio narrativo com uma história específica em desenvolvimento. A gente vai sendo exposto a cenas assim, sabe? Que vão acontecendo nesse parque ou no âmbito desse parque ou com esse grupo de pessoas específica. Decidi sentar para gravar e tu vai falar comigo. Por quê? Tô me mordendo. Para. Nem sei o que eu tô falando mais. E nisso de serem cenas avulsas do cotidiano, por mais que algumas sejam mais fantásticas, né, e outras às vezes até podem ser meio cômicas, eu acho que é interessante você ter como se fosse um mosaico da vida delas, né? Então se eu digo pra você que é um grupo de mulheres trans que vai muito nesse parque porque precisa recorrer à prostituição para se sustentar, talvez você pense numa história mais trágica, numa história mais triste, numa história sem um desfecho feliz necessariamente, né? E eu acho que meio que desafia um pouco essa perspectiva, que na verdade é uma realidade muito complexa, em que muitas coisas acontecem, muitos tipos de interação acontecem, muitos tipos de relação são estabelecidas. Os próximos livros que eu vou falar talvez já sejam livros que você conheça, principalmente o primeiro, que é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Mas eu acho que é sempre válido
recomendar. Eu acho que quando eu penso em ler livros de ficção contemporânea, também livros de fantasia, eu acho que é sempre legal pensar em ler livros que trazem olhares diferentes daquele que você tem sobre o mundo. As realidades que eu tenho contato em Mau Hábito, Parque das Irmãs Magníficas e em Olhos d'Água são realidades a que eu não tenho acesso no meu dia a dia. E Olhos d'Água, como o próprio título sugere, são histórias muito tristes que são acopladas, né? Mas da mesma forma que a Alana em Mau Hábito, mesmo que tenham cenas bem trágicas, episódios bem trágicos, não é aquele tipo de livro que vai ser chorar por chorar, sofrer por sofrer, sabe? Eu acho que tem um sentido por trás de pelo menos de você viver essa dor e sentir essa dor, sentir esse luto, ou você sentir essa tristeza, porque ela precisa ser sentida. E ela precisa ser vista e sentida por mais pessoas do que necessariamente aquelas que sofreram. Então, pessoas que às vezes são desumanizadas, através do contato com essas histórias, elas podem ser reumanizadas, de certa forma. Elas nunca deixaram de ser humanas, né? Mas, às vezes, no olhar do outro, esse processo acontece, é um processo muito trágico. E o conto de Maria deixa isso muito claro, que é uma pessoa que está voltando do trabalho, pega um ônibus, aí quando ela sobe, né, o ônibus volta a andar, ocorre um assalto no ônibus, e depois que as pessoas fogem, né, os bandidos fogem, todo mundo no ônibus se vira contra ela. Aí eu não me lembro se é porque ela teve algum tipo de reconhecimento, ela reconheceu a pessoa que estava ali roubando, não sei se ela não foi assaltada e os outros forem, não me lembro. Mas meio que querem descontar nela uma raiva por algo que ela não tem nada a ver. Tem um dos contos que eu acho que... Outro livro que também tem um pouco... Eu tive um pouco essa sensação de montar um mosaico para mostrar a complexidade de algo que a princípio pode parecer simples, é O Quarto do Despejo, que é da Maria Carolina de Jesus, falando da vivência dela, né, do cotidiano, porque é um diário, né, nas favelas. E que tem muito mais coisa envolvida e muita complexidade nas formas como as pessoas se comportam e enxergam as próprias vidas, né? Não é simples. E às vezes a gente pode simplificar isso e querer generalizar algo que não é verdade. O outro livro que talvez vocês já tenham ouvido falar sobre é A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Basicamente você tem um personagem que ele vai querer aprender a ler e escrever, né? Vai para uma turma EJA, porque tem, entre os pertences mais valiosos, tem uma carta que foi deixada para ele muito tempo atrás. E você vai acompanhando em flashbacks, né, assim, tudo que levou o personagem a esse momento. E, de novo, essa questão do olhar do outro que pode corromper o seu olhar em relação a si mesmo. E, às vezes, pode fazer com que você reaja com os seus similares de uma forma como os outros reagem com você. Então, você incorpora também essa agressão. E eu lembro que tem uma personagem que é a Suzane, não sei qual é a forma de pronunciar, que ela foi essencial para que esse personagem, de novo, né, sempre, acho que isso é muito marcante em histórias LGBTQIAPN+, sempre tem uma pessoa que vai meio que te dar um acorda pra vida, mulher. Então alguém que vai te fazer se livrar dessas corrupções na forma como você se enxerga os outros. E a Suzane é alvo de uma violência desse personagem principal, e mesmo assim, não que ela só tenha passado pano, perdoado, mas assim, tipo, o contato com ela foi muito importante. E ela foi importante porque ela fez o oposto. Ela não baixou a cabeça, ela não quis mudar, ela não se deixou mudar, né? E talvez esse tipo de contato que tenha feito com que o personagem principal mudasse, né? Mas enfim, o que acontece também, né? Tô contando tudo errado. O personagem principal, ele é um homem enrustido, né? Um gay enrustido. Que ele veio do interior, e lá no interior ele tinha um amigo por quem ele se apaixonou, eles tiveram uma relação, mas eles não podiam ter essa relação por conta do preconceito. E eu não me lembro os detalhes, mas ele foge em dado momento e essa carta é deixada por esse rapaz com quem ele teve um caso. E o mistério do que está escrito nessa carta vai se mantendo, e eu já vou te livrar da decepção que esse mistério não é resolvido, tá? No final do livro. E eu entendo a frustração, mas eu não acho que, de novo, assim como as outras histórias que eu tô recomendando, não é que o mais importante é um fio narrativo em que você tenha uma coisa que tem que ser resolvida ao longo da história até o final. E talvez a não resolução dessa coisa
seja de certa forma a resolução. Sabe quando você fica horas, dias, semanas querendo fazer um negócio e você não consegue, você fica insistindo pra conseguir, mas você não consegue? Aí chega um momento que você fala, deixa, vou largar isso e começar do zero? É um pouco isso que acontece. Às vezes é um movimento necessário. E essa transformação interna, eu sempre vou me interessar por isso nos livros. As transformações internas. Por mais que esse contorno, assim, né, da história, do problema, do conflito que tem que ser resolvido, né, a carta que tem que ser lida, tudo isso é o que faz a gente começar a engatar, a se interessar pela história. Mas o que faz a gente se prender à história, o que faz a gente gostar da história, ou pelo menos eu, né, tô generalizando, mas pode ser diferente para cada um, eu acho que são as transformações internas, porque os personagens passam. Então, as jornadas internas que promovem mudanças na forma como se enxergam, como se comportam uns com os outros, né? Enfim, acho que isso é sempre muito mais interessante. Então, recomendo. Tipo Uma História de Amor se passa num momento da epidemia da AIDS, né? E se centra na jornada desses 3 personagens aqui, né? Que são personagens adolescentes. Então, talvez seja um livro um pouco mais voltado para esse público. Eu acho que até o autor fala que gosta de escrever histórias voltado para esse público, para eles ainda terem entendimento da história, né, da comunidade e das lutas que foram necessárias para que tenhamos vivências um pouco melhores. Enfim, eu acho que é voltado para esse público, mas eu acho que qualquer pessoa mais velha poderia ainda gostar, né, ler e curtir bastante. Essa personagem que o tio dela, se eu não me engano, tá com AIDS, e ele é uma pessoa que, assim, já perdeu o parceiro por causa da AIDS também. E esse é o melhor amigo dela, que é um menino, assim, abertamente gay. Ele não se esconde no armário, mas ele não se dá bem com os pais não aceitam. E na escola ele é completamente, assim, excluído, né? E tem esse personagem que ele é novo, ele é do Irã. Acho que ele veio com a família recentemente do Irã, e ele começa a frequentar a mesma escola que esses. E ele é gay, mas ele não é assumido, porque ele tem muito medo, e principalmente nesse contexto da AIDS, ele acha que se ele se deixar explorar esse lado de si, ele com certeza vai contrair, porque vai ser uma punição, etc, etc. Essas coisas, né, que dizem pra gente. E eu gosto muito do jeito do Abedi escrever. Acho que ele traz muitas referências, porque é isso de ele querer ser um pouco educativo na forma como ele vai contar a história, mas não se torna pedante ou não se torna um livro didático, né? Se você quiser ler sobre para conhecer o momento histórico, você vai pegar um livro de não ficção. Mas eu acho que você, lendo esse tipo de livro, você consegue ter uma experiência muito mais íntima desses momentos históricos, né? Eu gosto muito da escrita dele, porque ele também sempre gosta de trazer diferentes perspectivas. Cada um desses personagens vai ser narrador. E o grande problema é que esse personagem daqui, que ele ainda não se assumiu, ele começa a querer namorar essa daqui para meio que se esconder, né? Eles ficam próximos, eles ficam amigos, mas ele não quer que as pessoas saibam que ele é gay. Então tem um pouco esse conflito entre eles, que vai se desenvolvendo ao longo do livro. No último vídeo eu comentei que quando tem cenas de pegação e de, enfim, esse tipo de coisa, eu me torno uma velha conservadora que agarra as pérolas. Mas eu acho que depende. Por exemplo, em Wolf Song, eu li e a história toda ela acontece, e lá no final tem uma cena mais explícita, que é muito explícita e que não condiz muito com o tom do resto da história. Então parece que o autor colocou meio que como um agradinho para os leitores que gostam desse tipo de coisa. O que tudo bem, válido. Mas no caso do Abedi, quando ele coloca uma cena mais assim, ele explora certas coisas do sexo que não são para sexualizar. Então, o Abedi ele vai explorar certos sentimentos como timidez, desejo, amor, segurança, né? Então, a insegurança se torna segurança por causa do amor que as pessoas têm entre si. Então, é narrado de uma forma muito mais sensível e não numa forma de olha só, esses dois gostosos, sei lá, uma coisa meio assim, sabe? Então, pra mim, faz muito mais sentido e é muito mais agradável de ler. E no outro livro dele, A Luz Brilha Somente Agora, também tem esses momentos que são muito bem explorados e muito bem colocados na história. E também nos 2 livros, o tio dessa personagem, e aqui eu acho que tem uma drag queen, que um dos personagens vai conhecer, que funciona como a Margarida, se eu tô lembrando corretamente, né, do Mau Hábito, funcionou pra personagem. Essa figura do acolhimento.
A Suzane também, numa palavra que resta, essa figura que é muito recorrente na vida das pessoas da comunidade. São pessoas necessárias. A gente vê várias histórias de pessoas LGBTQIAPN+, que são expulsas de casa e que, enfim, precisam contar com o apoio de famílias escolhidas, né, para conseguir ainda ter um lar. Em A Luz Brilha Somente Agora, para falar um pouco do enredo, é um tipo de livro que eu gosto de chamar romance em gerações. Né? Então você acompanha uma única família, mas em gerações diferentes. Então você tem esses 3 homens que eles são da mesma família. Esse personagem que viveu a vida toda, se não me engano, nos Estados Unidos, acho que nunca visitou o Irã. Tem o pai que ele se mudou, ele estava na faculdade, aí tinha vários momentos de resistência ao governo, né, que estava ali vigente. Só que chegou um ponto que começou a ficar muito perigoso e os pais dele acharam que seria melhor ele ir para os Estados Unidos terminar os estudos. E tem o avô, que pra mim, assim, dos 3 tem a melhor trajetória de você acompanhar, que também teve um momento nos Estados Unidos, mas aí depois foi pro Irã. Eu acho que é isso, eu não vou lembrar dos detalhes perfeitamente, mas assim, ele é um professor de música no Irã e o pai e o filho estão indo para o Irã porque ele está muito doente e talvez ele morra. O pai e o avô, eles parecem ter muitas feridas entre si. E o filho detecta isso, mas o pai ele é muito reservado, ele não conta os segredos, aí o livro vai se aprofundando nessa história aí dos 3, né? Então, assim, o Abdi é um autor que eu recomendo no geral, mas esses 2 livros em específico são histórias bem diferentes, né? Um é mais uma ficção histórica mesmo, e o outro é esse romance em gerações, que vai acompanhar períodos diferentes da história. Trouxe outros 2 livros aqui também, que falam sobre essa questão da AIDS. E eu tenho um amigo que até fala que detesta, que tá cansado de ver histórias de gays na época da AIDS, né? Mas foi um momento que marcou muito. Tem lugar tanto para as histórias leves, para os enredos em que os personagens gays estão ali só sendo gays felizes, sem nenhum problema. Mas tem também essa importância que o próprio Abdi reforça, né? De a gente saber as lutas, a trajetória e também ainda ter narrativas que exploram sentimentos que a gente ainda tem e situações que a gente ainda sofre. Tem espaço para os 2. Mas trazendo aqui 2 livros que abordam essa questão. Um é uma ficção histórica também, que eu gostaria que você estivesse aqui, que se passa no Rio de Janeiro. E você acompanha, acho que são 6 perspectivas diferentes. Eu gosto muito, que eu acho que aqui, mais do que no caso do Abdi, porque no caso do Abdi são amigos, né? Então eles têm vivências muito próximas, eles têm opiniões muito próximas também. Então acaba que a diferença de perspectiva se centra mais em os outros 2 não saberem que o novo aluno na escola é gay, e aí o medo, né, de descobrir e tal, e enfim, tem um pouco de segredos entre eles, então por isso que se torna um pouco relevante isso de múltipla perspectiva. Mas o que é interessante gostaria que você tivesse aqui é que as perspectivas são perspectivas realmente diferentes. São pessoas com realidades diferentes, opiniões diferentes, ambições diferentes, propósitos diferentes, momentos na vida diferentes. Tem um personagem que ele vai pro Rio de Janeiro, ele passa a morar na Rocinha, porque a filha dele se muda pro Rio de Janeiro e nunca mais volta, nunca mais manda notícia. Então, na perspectiva dele, fica meio que um suspense, um mistério para descobrir. E aqui, diferente do Palavra que Resta, você sabe a resposta do mistério, tá? Então fica tranquilo. Você tem também a história do César com o outro que eu esqueci o nome, mas que se assemelha um pouco com Amanhã e Amanhã ainda outro Amanhã, que são 2 amigos que um tá fazendo arquitetura ou engenharia e o outro ele quer se aventurar no mundo da música, ele começa a encontrar essas bandas e meio que virar um agente, né, participar na divulgação desses artistas, enfim. Mas tem esse negócio deles 2 terem essa relação muito próxima, deles se ajudarem, deles compartilharem desejos e ambições. E você tem a mãe do César, que tá passando por um divórcio, porque o César, ele é um homem gay. Não me lembro se tão abertamente, mas o pai do César era muito intolerante, então ele decidiu que ia largar essa família, fingir que não existia e começar uma outra. E você tem ainda uma outra perspectiva que pra mim não precisava, que é da Baby. Que ela, pra mim, é muito irrelevante nessa história toda. Mas enfim, tudo bem, o autor quis colocar. Mas eu gosto disso de você ter várias visões da mesma realidade, do mesmo universo. Isso da epidemia da AIDS, as pessoas associarem muito a homens gays. Como que a mãe do César se sentiu nesse momento em que o filho poderia estar nesse risco, ou o filho poderia estar sendo mal visto. E eu não quero dar muito spoiler, mas assim, a AIDS, ela interfere na vida de todas as pessoas, né? De todos os personagens que têm essa perspectiva, em algum sentido.
sentido. Então não são só as pessoas gays que sofreram com isso, né? Que é o entendimento que você tinha na época, que hoje em dia a gente sabe, né? Que, óbvio que é uma doença, qualquer um pode pegar. Mas eu acho que vai além disso, né? A doença, ela fere mais do que só as pessoas que já se adoeceram também. E por que será que esses grupos são os grupos que se adoeciam? São os grupos que precisavam viver escondidos e que não podiam nutrir muitas relações, né? Enfim, eu acho que é um livro muito interessante também para acompanhar esse momento histórico, para refletir sobre esse momento histórico e também, enfim, uma perspectiva mais nacional, como que foi aqui. Mesmo que o Brasil seja muito grande, né? E aqui seja mais centrado no Rio de Janeiro. Outra menção honrosa que eu vou fazer é Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, que é mais contemporâneo. Não acho que é um livro que se passe na época da epidemia da AIDS, não. Mas que, de novo, você tem diferentes perspectivas em que descobre que tem AIDS e assim, a vida dele tá só começando, né? Ele vai começar a faculdade. O outro acha que tem, mas não tem. E tem outro que ele já tem e ele já está vivendo com isso. Então esses três personagens, as histórias deles vão dialogando um com o outro. Acho que é um pouco excessivamente jovem. Às vezes eu me sinto meio velho, porque acho que é uma linguagem muito jovem. E um dos personagens, quem é mesmo? Qual é o nome dele? Eu acho que é o Vitor. É o Vitor. O Vitor, ele é muito insuportável, gente, desculpa. Mas ele é muito irritante. A própria amiga dele fica falando isso pra ele, aí eu me estresso com o Vitor. Mas é uma história legal. E eu acho que é uma pegada um pouco mais leve. Porque tanto em Gostaria Que Você Estivesse Aqui e o Tipo Uma História de Amor, prepare-se pra chorar, tá? Aqui você não necessariamente vai chorar, acho que você vai ter um final mais felizinho. Você vai ter momentos mais, a vida, olha como a gente pode ter esperança no mundo. Outro livro que eu vou recomendar é A Noite Passada, no Telegraph Club. Se ambienta em Chinatown. Então você tem uma personagem que você vê assim, como que é a vida dela, vivendo nesse bairro de imigrantes, como que esse bairro de imigrantes preserva as raízes ou não preserva as raízes, como isso interfere na interação dela com outras pessoas que são de fora do Chinatown, né? E aqui você tem uma história de romance romântico, mas também de ficção histórica. Então é uma história que você vai aprender muito sobre o contexto histórico da época. Tem esse Telegraph Club, que é um bar onde mulheres podem se encontrar e ter relacionamentos, né? Se relacionar, né? Se pegar e tal, sem ter medo de a sociedade vir e separá-las, prendê-las, porque por muito tempo nem era só uma questão de não ser bem visto, mas às vezes, em alguns lugares era até ilegal. Então a gente acompanha duas meninas que ainda estão no colégio, né? Então são meninas que ainda estão se descobrindo e elas decidem ir para esse Telegraph Club. Elas acabam gostando tanto, né, de ter acesso a esse universo, que acabam querendo voltar mais vezes e elas começam a se aproximar cada vez mais. A Lily, eu acho que é essa personagem principal que mora em Chinatown, você vê ela muito dividida entre a família, que é tradicional e que quer que ela seja assim, vai muito bem nos estudos, vai muito bem na escola, que não cause problemas, né? E tem a Kathy, que é essa menina de quem ela se aproxima bastante, e as duas compartilham ambições e sonhos parecidos, né? Elas querem trabalhar com... Uma quer ser astronauta, eu acho, e a outra também sempre se interessou pelo universo, assim, pelas estrelas, pelos planetas, enfim. É muito bem construído o romance entre as duas. Eu sempre gosto de histórias de romance que são mais slow burning, que você vai acompanhando o processo das pessoas se apaixonando devagar, talvez se tornando amigas, amigos e depois se apaixonando de fato. Eu acho que é muito mais divertido de ler. Eu também gosto quando os romances não se centram apenas no romance. Eu acho que tem muitas camadas que são exploradas da Lily nesse negócio de ela estar entre duas identidades, porque tem o pessoal de Chinatown, que quando ela sai de Chinatown é como se fosse um outro universo completamente diferente. E essa questão dela estar se descobrindo como uma mulher lésbica, acho que é lésbica, não acho que ela é bi, não. Então ela meio que transita vários universos e ela tem que meio que se encaixar no meio disso tudo, dessa confusão. E tem uma amiga dela na escola também, que é muito chata, que ela meio que prefere quando a Lily é subserviente, então quando ela adota essa postura de ser muito comportada e só não causar problemas e não sei o quê, só que aí a Lily tá começando a se aproximar da Kathy e ser mais autêntica, mais independente, enfim, é uma história muito legal. Eu acho que vai ter uma continuação, se eu não me engano, mas o livro não acaba incompleto, não. Acho que vai ter uma continuação só porque é muito bom e as pessoas querem continuar, né? O sol tá começando a sumir, estou preocupado.
E pra finalizar, eu queria falar muito desses dois livros aqui, Casa dos Espíritos e Pachinko, que se enquadram nesses livros que são romances em gerações. Então a gente acompanha uma família em diversos momentos históricos diferentes. Só que diferente do A Luz Brilha Somente Agora, do Abdi, que ele vai contando assim em flashbacks, então em um momento, em uma perspectiva, a gente está em 1939... 39, nossa, lembrei certo. Então, em uma perspectiva, a gente está em 1939, com um personagem. Em outra perspectiva, a gente está em 1978 e em outra em 2019, né? Então, em cada personagem, em cada perspectiva, a gente vai estar num momento histórico diferente. Nesses dois livros, não. A gente tem uma ordem cronológica que vai seguindo direitinho, vai seguindo o passar dos anos, não vai dando esses saltos, mas a gente vai acompanhando um vai e vem de personagens muito grande. Por exemplo, em Pachinko, a gente começa com os dois pais da personagem, que pra mim é a principal, a Sunja. Só que aí o pai, ele rapidamente morre. Depois de um tempo, a Sunja precisa se mudar da hospedagem da mãe. Ela começa num contexto assim muito pobre, na Coreia, antes mesmo de ser Coreia do Norte, Coreia do Sul. Também fica numa situação assim que ela se apaixona por um cara, mas era o cara errado, ela se engravida, não pode se casar, vai ser mal vista pela sociedade. Aí tem um pastor que tá indo pro Japão pra, enfim, morar com o irmão e espalhar a palavra de Deus. Ele se apieda da situação da Sunja e decide que vai se casar com ela para que ela não sofra todas as consequências de ser uma mãe solteira, né? Tem todo esse contexto que isso é o início da história. Mas ao longo da história vai surgindo os filhos, né? Então o filho dela com esse outro cara que não era tão legal, ou também vai ter o filho dela com o pastor, e aí também vai ter os netos, né? Então vai tendo um vai e vem de personagens que elas também tá na Coreia, aí vai pro Japão, aí tem o irmão do pastor, e aí vai se desenvolvendo as relações entre todos esses personagens, em que não necessariamente todos os personagens vão ficar desde o início até o final. Mas como é uma família, as lembranças e assim as heranças, né, que são deixadas pelas pessoas, continuam a história inteira. Também assim, no Casa dos Espíritos, o primeiro capítulo é sobre uma personagem que morre. Mas essa personagem, ela é sempre lembrada ao longo da história. Então, esse vai e vem de personagens pode tornar o livro um pouco denso, mas eu acho que é interessante porque você realmente se sente parte daquela família. E é muito interessante, nesses dois livros, você acompanhar momentos de grande transformação social e histórica, mas a partir das vivências de uma família específica. Então aqui a gente acompanha a separação da Coreia em duas, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Você vê muitos coreanos tendo que se mudar para o Japão. Tem a guerra do Japão com a Coreia, tem a Guerra Fria, tem vários momentos que a gente vai acompanhando essas famílias e morando assim em condições muito piores do que aquelas que eles conheciam. E os japoneses não recebem bem os coreanos, tem um preconceito muito grande. Então as oportunidades que os coreanos têm no Japão são muito pequenas. E até os filhos da Sunja, eles são meio que limitados por essas expectativas que as pessoas têm deles. Chega até um ponto que um dos personagens não quer ser visto como coreano, ele quer ser visto como japonês. Um dos personagens, ele acaba indo trabalhar nas casas de jogo de azar, né, que é Pachinko, por ser a oportunidade que ele achou que teria. E aí a visão que ele tem das pessoas nesse lugar, do chefe dele e ele trabalhando, é uma visão muito diferente, porque é uma visão que ele vê um caminho para ajudar a família a ter uma condição melhor de vida. Mas todas as outras pessoas o julgam por isso, porque, enfim, ele está trabalhando com jogos de azar, né, que em tese você está ganhando dinheiro, lucrando a partir do vício dos outros, né, que não é o ideal. E em Casa dos Espíritos, eu até voltei pra ver se era assim, baseado no Chile, que acho que a autora, a Isabel Allende, é originalmente do Chile, né? Mas não é uma história, assim, num país latino-americano não definido. E é interessante porque, de fato, certas coisas históricas que são contempladas nesse livro são compartilhadas pela história de vários países latino-americanos, como, por exemplo, ditaduras que receberam um forte investimento norte-americano, né, dos Estados Unidos, para perseguir comunistas e não ter o risco de uma revolução comunista muito perto, no mesmo continente, que os Estados Unidos. Então isso é uma coisa que, por exemplo, é descrita aqui, mas que eu facilmente tracei um paralelo com a ditadura que a gente teve no Brasil. Nesse vai e vem de personagens, a gente, na verdade, tem um personagem que fica do início até o fim, que é o Esteban, que é o pior personagem desse livro. Então, se não o pior, o segundo pior, porque tem outro homem bem ruim. Mas eu gosto de ver
como que as transformações que acontecem na história do país meio que se refletem nas transformações que acontecem na vida do Esteban. Ele começa indo para uma propriedade que é só mato, e começa assim, relativamente pobre, né? E ele vai reformar essa propriedade de certa forma para que ele consiga plantar. Acho que já tinham pessoas que estavam trabalhando ali, que continuam trabalhando, mas ele vai expandindo e contratando mais gente. Ele vai conseguindo construir um negócio daquilo e vai ficando muito rico. Ele fica muito rico. Mas essa transformação também se passa um pouco se a gente pensar na transformação de alguns países latino-americanos, né, em que é mais rural a princípio e não tão rico, e quando recebem esses investimentos tem um aceleramento, assim, um crescimento econômico acelerado e desproporcional, em que pessoas como o Esteban ficam muito ricos, mas as pessoas que trabalham para o Esteban, por exemplo, não têm condições melhores de vida. É um livro muito mais político do que Pachinko. Porque Pachinko acho que explora muito esse negócio da identidade, de você talvez se sentir constantemente um estrangeiro, porque você saiu do seu país, né, teve que migrar por situações fora do seu controle. E no caso do Casa dos Espíritos, você tem esse confronto entre o Esteban ter uma perspectiva política muito associada à trajetória dele e à posição social que ele ocupa, mas ele tem uma família, né? Será que a esposa vai ter a mesma opção? Ou a mesma opinião? Será que a filha ou o filho vai ter a mesma opinião? Será que a neta vai ter a mesma opinião? E no final do livro, ele leva um tapa na cara porque ele meio que se acha imune. E ele acredita nas ilusões que são contadas a respeito da ditadura. Mas ele descobre que nada disso é verdade, também por conta de algo envolvendo a família dele. Então, assim, são histórias muito interessantes porque elas ensinam muito sobre os contextos sociopolíticos, mas também se aprofundam muito nas relações interpessoais. Acabei falando bem rápido, assim, desses últimos livros, porque o sol tá sumindo. Foi até o oposto do que o último vídeo, que começou com uma iluminação tipo essa, e aí depois ficou um pouco mais claro, né? O sol apareceu. Curta esse vídeo se você curtiu igualmente as recomendações. Deixe aí nos comentários se você já conhece algum desses livros, se você tem interesse, se você lembrou de algum outro que eu não citei. Deixe também suas próprias recomendações. E é isso.